Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Amém. Glória a Deus por cada um que está aqui. Estamos aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Toda quarta-feira às 19h30, temos estudo bíblico, profético e apostólico aqui no MGA. Toda quarta-feira às 19h30. De domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração. Paulo disse: em tudo dai graça. Vamos fazer isso antes de servirmos a Santa Ceia desta noite. Senhor, graças te damos nessa noite. Eu te dou graças e te reconheço em minha vida, nesta igreja, neste ministério. Eu te reconheço na vida de cada ovelha, de cada eleito, de cada um que foi chamado e escolhido por Deus antes da fundação do mundo, predestinado segundo o seu propósito. Senhor, para a tua glória e em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra seja revelada, dê espírito de sabedoria e de revelação aos que vão me assistir agora pelo YouTube e pelo Facebook. Haja ministração angelical e haja manifestação do Espírito Santo na vida de cada um que vai me ouvir nesta noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Quem pode falar amém? Glória a Deus. Diga comigo: eu recebo que a palavra de Deus me será revelada em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Bíblia, papel e caneta. Estamos ao vivo para todo o YouTube, para toda a terra, através do YouTube. Graça e paz a você aí nos vários grupos MGAs. Graça e paz a você na nossa rádio. Temos uma rádio 24 horas online, que não desliga por nada. Pode acabar a força de São Paulo, pode acabar a força do estado que você tiver. A rádio online 24 horas. Acesse aí, baixa o aplicativo www.radiomgaonline.com. Baixa o aplicativo no seu celular. www.radiomgaonline.com. Anote também o endereço do nosso site, www.graçaeapostolado.com. Na internet não usa-se essa cedilha. Então, www.graçaeapostolado.com. O maior site de estudos em graça gratuito na face da terra. É o site do MGA, www.graçaeapostolado.com. Estamos também no YouTube para toda a terra. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal no YouTube, procure por Ministério Graça e Apostolado. Se inscreva, ative o sininho e vai receber a revelação da graça diariamente aí no nosso canal no YouTube. Pode se assentar. Bíblia, papel e caneta, que vamos precisar, hein? Hoje temos alimento novo, assunto novo. Pega o seu caderno, pega a sua Bíblia, pegue uma caneta para você anotar as muitas revelações que Deus nos dará. Você crê? Diga pela fé amém. Vamos buscar entender mais da Bíblia. Vamos buscar entender mais dos mistérios de Deus. Hoje eu quero falar sobre a reconciliação. Mas é uma regulada no som aqui que trocou de microfone, está diferente. Hoje nós vamos falar sobre a reconciliação. A reconciliação. Há um mistério na reconciliação que já foi feita, que já aconteceu. O apóstolo Paulo já deixou claro que a reconciliação já foi feita, já aconteceu em Cristo. Eu quero trazer um estudo bem minucioso, bem claro, né? Começando aqui com Apocalipse, capítulo 12. Abre a sua Bíblia. Estamos ao vivo no YouTube.
não esqueça de compartilhar, tanto no YouTube, como você aí no Facebook. Compartilha no seu status. Aqui, ó, você está com o link aí no seu WhatsApp, clica compartilha no seu status, porque você vai ser útil para alguém, né? Eu coloco o link do YouTube no seu status, alguém vai clicar lá, estamos ao vivo, e Deus vai falar com eles também. Com quem clicar e entrar, estamos ao vivo. Abra em Apocalipse, capítulo 12, quem já achou, diga amém. Olha aqui, para você entender claramente sobre a reconciliação que já foi feita, para você entender sobre a reconciliação, primeiro você precisa entender que um dia estávamos conciliados. Porque só existe, só tem como reformar algo que já existe. Reconciliar. Se Deus reconciliou, ou seja, conciliou de novo, porque para você entender a reconciliação, você precisa entender a reforma. Reforma. Pensa num sofá. Se você não tem um sofá, como é que você vai reformar o sofá que você não tem? Então não é reforma, porque você não tem o sofá. Mas se você reformou o sofá, é porque o sofá já existia. Se Deus reconciliou, é porque já existia e já estava um dia conciliado, para que possa reconciliar. Consegue entender? É o sofá. Só tem como reformar um carro que já existe. Só tem como reformar um sofá que já existe. Só teve como reconciliar alguém que já existia. Então a reconciliação, ela prova a nossa pré-existência. Porque como é que você vai reformar um sofá que não existe? Como que você vai reformar um carro que não existe? Como é que Deus ia reconciliar algo que não existia? Então, Apocalipse 12, versículo 4. Aliás, o verso 3. Vamos ler o 3 e o 4. Apocalipse 12, verso 3. Viu-se também outro sinal aonde? No céu. E quando diz céu, o João não está falando desse céu aqui que passa o avião. Tá? Ele está falando do céu de Deus, do terceiro céu. Foi lá que ele viu. Ele não viu nesse céu aqui, onde passa o avião, onde tem nuvens. Esse é o céu terreno. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus. E que é a única, a terra. Mas os céus tem mais. Na verdade, 3 céus. Né? O céu que passa o avião, que é esse que você vê com os olhos. As regiões celestiais ao nosso redor. E o paraíso, também chamado de terceiro céu. Em 2 Coríntios 12. O paraíso é o terceiro céu, que é o céu de Deus, que é o céu onde estão os anjos. Os anjos não estão no céu onde passa o avião. Está claro aí? Os anjos estão no céu de Deus, que é o paraíso. Está claro? Então, Apocalipse 12, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, um dragão, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda, ou seja, a cauda desse dragão, o João está falando num sentido figurado, ele teve uma visão, viu-se no céu, ele teve uma visão, não se entende literalmente, esse dragão é simbólico, que representava Lúcifer sendo expulso do céu. Quando no verso 4 diz a sua cauda, na verdade não é uma cauda como a cauda de um cavalo, como a cauda de um tamanduá. Não é uma cauda assim, como a cauda de um jacaré. Não é assim que se entende. Quando diz cauda, na visão ele viu incontáveis. Então ele viu muitos espíritos, para não falar muita gente. Então ele viu muitos espíritos, que ele chama de estrelas do céu, e olhando de longe assim, muitos, né? Parece uma cauda. Consegue me entender? Se você vê assim, né? Nossa, olha só quanto! Então parece que é uma cauda. Ele escreveu como se fosse uma cauda, mas não se entende literalmente como se fosse uma cauda de jacaré, porque na verdade não é um dragão, literalmente também. Consegue me entender? Então nós temos que entender como que João está tentando passar a visão que ele teve.
tá? Apocalipse 12:4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, que nós sabemos ser anjos ou espíritos. Essas estrelas do céu são anjos ou espíritos. Agora, o que isso tem a ver com a reconciliação? Tudo. Porque, na verdade, Apocalipse 12, 3 e 4 está dizendo que os anjos ou os espíritos estavam aonde antes de ser revestido em carne? No céu. Não é o que está escrito? Apocalipse 12, 3. Viu-se também um outro sinal no céu. 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, a terça parte dos anjos do céu. O João está fazendo uma comparação. Quando ele diz estrelas do céu, ele se refere ao terceiro céu, mas está exemplificando com o céu que passa o avião, onde estão as estrelas. Por isso que ele falou estrelas, porque o reino de Deus, ele é o quê? Paralelo. Jesus falava, o reino de Deus é semelhante. Então João já tinha visto as estrelas no céu, e ele está passando para nós como que uma comparação. Está entendendo? Ele já conhecia as estrelas do céu, porque João viveu muitos anos, e de noite tem estrelas no céu. Como ele já tinha visto estrelas no céu, ele está passando o que ele viu, e para que nós tenhamos uma ideia de como é. Por isso que Jesus falava que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a rede no mar. Lá no céu não tem rede, não tem mar. Era só para você entender. Amém, abençoados? Então, quando o Apocalipse 12:4 diz que a terça parte do céu, então isso deixa claro, a terça parte é uma parte de 3. Uma parte de 3. Se tirou uma parte de 3, sobrou 2 partes. E essas 2 partes estavam, aonde que ele viu? No céu, no paraíso. Está claro? Então, fica claro que esses que estavam no céu, essas 2 partes, mais uma, 3, esses que estavam no céu, Hebreus 2,14, eram naquele momento, e são ainda, porque não muda, eram espíritos. Quando João viu 4, a terça parte foi lançada na terra, espíritos que estavam onde? No céu. Essa terça parte, Paulo chama de vasos da ira, filhos da perdição. Jesus chama de bodes. É só uma alusão, não é um bode literalmente com chifre, né? É só para separar os salvos dos não salvos. Os salvos são chamados de ovelhas. Os não salvos são chamados de bodes. Não é um bode literalmente com chifre, está entendendo? É só para eu entender. Por isso que a Bíblia usa essas figurações, sentido figurado, só para você entender. Não é uma ovelha literalmente. Mateus 25, ele porá as ovelhas do lado. Não é uma ovelha literalmente que come capim, que está no pasto. É só para você entender a diferença de um salvo, de um não salvo. Está claro aí? Bom, se você já entendeu que os espíritos estavam no céu e teve uma parte deles que foi lançada na terra, que foi expulsa, isso te faz entender também que se os espíritos estavam no céu, então esses espíritos já existiam, tá? Esses espíritos já existiam. Na terra, Jesus chamou os que não foram expulsos de ovelha e os que foram expulsos de bodes. Ficou claro? Bom, até aqui está tudo legal. Até aqui está tudo legal, não tem... Aqui é uma maravilha, porque as 2 partes estavam aonde? No céu. Então, se estavam no céu, não precisava ser reconciliado. Já estava conciliado. Está claro ou não está claro? Se estavam, diga comigo, se estávamos no céu, diga, estávamos conciliados. Então não precisaria reconciliar, porque estávamos conciliados. Diga comigo, então por que a reconciliação? Olha lá, ó. Jó 38, vamos ler mais uma vez, e eu vou te explicar o porquê da reconciliação.
E aí você vai entender uma coisa maravilhosa, porque se precisou reconciliar e já reconciliou, então já está reconciliado. Ou seja, o que é reconciliado? É bom você escrever isso. O que é reconciliado? Diga, o que é reconciliado? É conciliado de novo, ué. O sofá está estragado, eu reformei ele está novo de novo. O carro está tudo estourado, tudo podre, tudo estragado. Você reforma o carro, ele fica novo de novo. Então, reconciliado é conciliado de novo. Diga, como éramos. Quem está entendendo? E isso se já aconteceu, o sistema religioso, ou seja, os evangélicos literalmente estão errados mesmo. No modo de pensar, no modo de crer, no modo de pregar e ensinar. Eles estão errados mesmo. Por quê? Porque se a reconciliação já aconteceu, não se pode chamar quem já está conciliado de novo, não pode chamar de pecador, porque o pecador está separado de Deus. Daqui a pouco. Jó 38, verso 4. A prova que um dia estávamos conciliados, que é a pré-existência. E quando eu digo nós, não estou dizendo eu e você. Eu estou dizendo todas as ovelhas na face da terra. Independente de sexo, independente de raça, independente de língua, independente do tempo, se nasceu em 1500 ou se nasceu no ano 2000, se nasceu em 1300, isso não muda nada. Quem nasce é a carne. O espírito sempre existiu. Está claro? Quem nasce... E do jeito que a carne nasce, a carne também morre. Mas o espírito nasce? Não. Como ele não nasce, ele também não morre. Está claro ou não está claro? Jó 38, verso 4. Deus disse para Jó, onde estavas tu? Alô, agora lembrando, João 4, 24, que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, Hebreus 12, 9, nós somos filhos de Deus no Espírito. Por isso Hebreus 12, 9 diz que Ele é o Pai dos Espíritos. Está claro? Se Deus é o Pai dos Espíritos, quando Ele fala com Jó, onde estava tu? Ele não está falando com a carne de Jó, porque a carne de Jó nem estava lá. Diga lá onde? Jó 38, 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando que Deus lançou? Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Jó estava lá? O Jó carne. O Jó estava lá? Claro que não, porque ele não tinha nascido. Diga, mas Deus não está falando da carne de Jó. Então ele está falando de quem? Verso 7. Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva, que você sabe que diz respeito aos anjos, ou os espíritos, diga comigo, os espíritos, diga os anjos, diga os filhos de Deus, também são chamados de estrelas da alva. Está claro aí? Ô Jó, onde estavas tu? Verso 4. 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos o quê? Os filhos de quem? De Deus. Para aí. Todos os filhos de Deus. Jó 38, 7. Mas quem são os filhos de Deus? Hebreus 12, 9. Deus é o Pai dos Espíritos. Então, quando diz Jó 38, 7, que todos os filhos de Deus, então está dizendo todos os Espíritos, porque Deus é Espírito, Pai dos Espíritos. Então, não está falando de Jó da carne. Verso 4. Onde estavas tu quando eu lançava? Quer dizer, é claro que o Jó não tinha nascido. Então, o que o Espírito Santo está dizendo aqui em Jó 38, 4 e 7? É bom você escrever que eu vou dar a resposta, que é uma revelação. O que o Espírito Santo está nos dizendo através de Jó 38, 4 e 7? Que Deus não nos vê, agora vocês continuam, Deus não nos vê segundo a carne, porque quando ele diz onde estavas tu, é claro que ele não está falando com Jó, porque o Jó não tinha nem nascido.
Está claro ou não está claro? Então ele não está falando da carne de Jó, porque Deus não nos vê segundo a carne. Isso está, a Bíblia, 1 Samuel 16, Deus diz para Samuel, o homem olha para o que está diante dos olhos, eu, porém, o Senhor, olho para dentro, o coração, o espírito. É preciso ficar claro, eu vou falar essa frase, você escreve. É preciso ficar claro que Deus não lida com a carne de ninguém. O que eu falei? Deus não lida com a carne de ninguém. É verdade que as bênçãos de Deus atingem nossa carne. Cura divina, prosperidade, alegria, gozo, né? Saúde. As bênçãos de Deus atingem a nossa carne. Mas Ele lida primeiramente com o nosso espírito, porque Deus é espírito. Está claro ou não está claro? Se Deus lidasse com a nossa carne diretamente, primeiro que a nossa carne não ia aguentar. Você vê como que eu fico depois da pregação. Por quê? Porque atinge minha carne. Se Deus lidasse com a carne diretamente, o ser humano nunca ia morrer. Se Deus lida diretamente com a carne, o ser humano nunca ia morrer. Mas o que ele disse lá em Gênesis? Que o Espírito de Deus não vai ficar no ser humano mais 120 anos. Que o homem não vai durar mais 120. Minha mãe foi com 95, o Abraão foi com 102, Moisés com 127. Então é o tempo de Deus. Ou seja, na carne nós não somos eternos. No Espírito nós somos eternos. Mas na carne nós somos o quê? Diga, temporário. Por isso que Eclesiastes 3 diz que há tempo de nascer, tempo de morrer. Porque na carne nós somos o quê? Temporário. E no Espírito? Eterno. E o que Jesus disse em João 10, 28? Eu vos dou a vida eterna. Para a carne? Não, para o Espírito. Porque Deus é eterno. Está claro? Então, se Deus é eterno, como é que o Filho de Deus vai ser temporário? Diga, a carne é temporária. Diga, mas a carne não é filho de Deus? Diga, a carne é filho do meu pai e com a minha mãe. Está claro isso? Quem que é o Filho de Deus? O Espírito. Esse Espírito, ele é eterno, porque ele recebeu a vida eterna. Então, se o Espírito é eterno, quer dizer que ele já existia, porque ele é eterno. E se ele já existia, isso é pré-existência. Se o Espírito já existia com Deus, como diz Apocalipse 12, 3 e 4, como diz Jó 38, 7, se o Espírito já existia com Deus, isso deixa claro que o Espírito um dia estava conciliado. Certo? Por quê? Como é que eu tenho certeza que o Espírito estava conciliado? Porque ele precisou ser reconciliado. Está claro? Diga, por quê que o Espírito que estava conciliado precisou ser reconciliado? Se ele já estava conciliado. Diga, por quê precisou ser reconciliado? Romanos capítulo 5. Olha lá. É bom você escrever, se quiser, vai te ajudar. Essa revelação foi dada a Paulo. Qual revelação? Do porquê que o Espírito precisou ser reconciliado. Ou seja, conciliado de novo. Mas já não estava conciliado? Estava. Então, mas por que precisou ser Aliás, para que fosse precisaria que ele fosse destituído. Como é que você vai reformar um carro zero? Você compra não vou falar marca, né? Marca, Mercedes, Land Rover, Jaguar. Mas você compra um carro zero. Zerinho, zerinho, zerinho. Você precisa reformar ele? Você precisa mandar pintar ele inteiro? Fazer a tapeçaria dele? Você precisa colocar pneu novo? Você acabou de comprar zero. Então, se estava conciliado, para que fosse reconciliado, ele teria que ser o quê? O carro, para você reformar um carro, ele tem que estar estragado. Ele tem que estar estragado para você arrumar ele. Então, se o Espírito precisou ser reconciliado, alguém estragou esse Espírito. Alguém estragou o carro para que você reforme o carro. Bom, é verdade, pastor. Se o Espírito foi reconciliado, ou seja, conciliado de novo, então quer dizer que ele foi
destituído ou separado. Isso foi revelado só a Paulo. Romanos 5, versículo 14. Aqui é a explicação. Tem duas explicações de Paulo. Uma em Romanos 5, outra em Romanos 3. E entendendo a reconciliação, que é o assunto de hoje, vai ficar claro que não precisa fazer apelo para alguém aceitar Jesus para ser salvo. Não precisa se batizar nas águas para ser salvo. Não precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Por quê? Porque isso Jesus já resolveu na cruz. Então, entendendo a reconciliação, você entende o porquê e para que Jesus morreu e ressuscitou. Porque os evangélicos não sabem por que Jesus morreu. Eles não entendem por quê e para quê. Se você perguntar para um evangélico qualquer, por que Jesus morreu? Ele morreu pelos pecados. Mas você fala que ele ainda é pecador? Então, não tem sentido o que você está falando. Pergunta para um evangélico, faz o teste, qualquer evangélico, qualquer denominação. Por que Jesus morreu? Ele morreu pelos teus pecados. Então graças a Deus, então não tenho mais, né? Não, você tem. Mas você falou que ele morreu pelos meus pecados. Não é? Pergunta para o evangelho, por que Jesus morreu? Ele morreu para te salvar. Graças a Deus, o que foi? Então já estou salvo. Não, se você não aceitar. Mas ele não morreu para salvar. Então ele depende de mim. Esse é o equívoco do sistema religioso evangélico tradicional. Esse é o equívoco de dizer ou pensar ou crer que os filhos de Deus, que já foram reconciliados pelo que Jesus fez, não está salvo ainda. Quem está entendendo? Por isso que eu falei equívoco. Olha Romanos 5,14. Romanos 5,14, Paulo disse: no entanto, a morte reinou desde quem? Desde o Marcos Gomes? Não, porque eu não fiz nada. Diga, eu não fiz nada. E o que os evangélicos chamam um ser humano do quê? De pecador. Como é que você pode chamar alguém de pecador se ele não fez nada? Se ele nasceu depois que Jesus já tinha morrido por ele e ressuscitado. Como é que você pode chamar ele que ele fez alguma coisa se ele nasceu depois que Jesus já tinha justificado ele? Como é que você pode chamar alguém de devedor se ele nasceu depois? Colossenses 2,14, que a dívida já foi cancelada, a dívida já foi paga. Ou não é o que diz Colossenses 2,14? Então cadê a caneta? Cadê a caneta? Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou, sublinha aí, desde quem? E por que desde Adão? Foi ele que pecou. Diga, não fui eu. Diga bem forte, não fui eu. Quem que pecou? Você chama Adão? E mesmo que você chamasse Adão, porque lá no MGA Paraná tem um abençoado que chama Adão, e não foi ele. Ele chama Adão, mas não foi ele que pecou. Tá claro? Esse Adão aqui é o Adão de Gênesis 2,7. É o primeiro homem, que na verdade era Lúcifer no céu, revestido em carne, na terra, diabo, em Adão. Paulo chama isso de mistério ou ministério da iniquidade. Paulo chama. O mistério porque é uma revelação. Ministério da iniquidade. Iníquo. O Adão não precisava ter chifre, e nem rabinho, e nem tridente. Você quer mais estrago do que ele fez, que destituir todos os filhos de Deus da presença de Deus? Você quer mais estrago que ele? Ele precisa manifestar no universal e dizer, eu sou o diabo. Ele precisa fazer isso? Olha o estrago que ele fez. Quem está entendendo? Romanos 5,14. No entanto, é bom você marcar, sublinha, a morte reinou desde Adão até a lei. Pastor, mas está escrito Moisés. Você não está vendo que Paulo é profeta e ele fala de um modo profético? Quando Paulo falava de Adão até Moisés, ele se refere de Adão até a cruz. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. A lei durou até a cruz. A lei de quem? A lei de Moisés. Por isso Romanos 5,14 ele diz de Adão até Moisés. Porque de Adão até Moisés significa de Adão até a
até a cruz, que foi quando terminou a lei. Lei de quem? Por isso que ele disse em Romanos 5,14, que a morte reinou de Adão até Moisés. Agora presta atenção no que Paulo falou, no que ele entendeu, porque ninguém sabia disso, ninguém tinha falado isso. Olha o que Paulo entendeu. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não fizeram nada, que não pecaram, a semelhança da transgressão de quem? De Adão. Diga, Paulo está falando de mim. Diga, Paulo está falando de nós. Diga, porque nós não pecamos, a semelhança da transgressão de Adão. Diga, pelo contrário, quando eu nasci, Jesus já tinha resolvido esse assunto na cruz. Agora os pastores evangélicos usar Romanos para chamar os seres humanos de pecadores é brincadeira, hein? É não conhecer a Bíblia? É não ter entendimento? Ou é o quê? Eu não quero falar que é lobo disfarçado em ovelha. Mas dos três é um. Nunca leu a Bíblia? Não conhece a Bíblia? Se não conhece, não pode ser pastor. Então tem que sentar e aprender. Amém? Como é que vai ser um professor de escola dominical se está ensinando besteira, está ensinando heresia? Porque você pegar a Bíblia para ensinar o ser humano hoje, quando eu digo hoje, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Não é hoje, quarta-feira. Hoje, debaixo dessa nova aliança. Você pegar uma Bíblia, seja um pastor, missionário, evangelista, presbítero, professor de escola dominical, pegar a Bíblia com ela na mão e dizer que o ser humano é um pecador e que ele precisa de Jesus para ser... Isso é uma heresia, isso é uma mentira. Isso é dizer, das duas uma, que Jesus ainda não fez nada na cruz, ou o que ele fez não valeu para nada. Não é? Porque você chama um homem de pecador, você está dizendo o que para ele? Você precisa de um salvador, você está perdido. Ou dizer que o homem é pecador é dizer o quê? Olha, desculpa te falar a verdade, mas o que Jesus fez na cruz não te ajudou em nada. Você continua pecador igual Isaías, igual Davi, igual Moisés, igual aqueles na lei. Ué, mas eu estou na graça e eu estou igual eles. Eles eram pecadores na lei e na graça eu sou pecador também. Então e o que Cristo fez na cruz não valeu para nada? Cadê os pastores evangélicos? Por isso que tem na Bíblia Hebreus capítulo 10. Diga bem forte, Hebreus 10. Que fala sobre a eficácia do sacrifício de Jesus. A eficácia. Os evangélicos costumam dizer uma frase: é preciso aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Quem já ouviu essa frase? Mas parece que não é suficiente, né? Porque se o homem não aceitar, esse Jesus não salva ele. Se o homem não batizar esse Jesus que diz que é único, ele não salva ele. Então esse único suficiente está dependendo do ser humano. Que suficiente que ele é? Se ele depende da criatura. O Criador depende da criatura? Que Bíblia você está lendo, hein? Jesus sim é único e suficiente Salvador. Só que ele já salvou. Porque ele já morreu, já ressuscitou. Por isso, pela graça, sois salvos. Ele é único e suficiente. Já salvou. Quem entende isso? Suficiente. Ele foi suficiente, único e suficiente. Ele resolveu. Aliás, ele mesmo disse: tudo está consumado. Ou você não lê a Bíblia? Você é professor de escola dominical e não lê a Bíblia antes? Você é pastor, mas você não lê a Bíblia antes de pregar, antes de ensinar? Não consigo entender os evangélicos. Não consigo entender. A Bíblia é uma só. A Bíblia que eu estou lendo é a mesma sua. Eu estou lendo Romanos 5,14. A Bíblia é a mesma. Eu estou te mostrando a eficácia, o efeito da morte e ressurreição de Jesus.
É impossível que o homem hoje seja e esteja igual como era antes de Jesus morrer e ressuscitar. É impossível. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como é que o homem hoje, depois que Jesus morreu e ressuscitou, vai ser igual, o mesmo, antes dele nascer, antes dele morrer, antes dele ressuscitar? É impossível. Então, se ele já morreu, já ressuscitou, houve um efeito. Teve uma mudança. Por isso que existe na Bíblia a nova aliança, o Novo Testamento. Mudou, coisas já mudaram. Aquele pecador da lei, depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, agora ele está justificado. Isso é Romanos 5, verso 1. Está aqui, ó. Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é através do meu jejum, não é através da minha oração, não é através das minhas obras, é através do que Jesus fez que eu tenho paz com Deus. É através do que Jesus fez que eu estou justificado. Ou não é isso que diz Romanos 5, 1? E se é isso que diz que está justificado, então vocês não podem mais chamar os filhos de Deus de pecadores, porque eles foram justificados. Diz Romanos 5, verso 1. Está claro ou não está claro? Então, Romanos 5, 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Diga comigo. A destituição, diga, a separação durou de Adão até a cruz. Tanto faz falar de Adão até a cruz, de Adão até Moisés, porque a lei de Moisés terminou aonde? Na cruz. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Aonde? Na cruz. Jesus morreu, ressuscitou, começou uma nova aliança. Então já não é mais igual à velha. É uma nova, não é igual à velha. Amém? Se é nova, não é igual à velha. Então Paulo está explicando o que tinha acontecido. Romanos 5,14. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, ou seja, que não fizeram o que o Adão fez. O que ele fez, o que o Adão fez, separou o homem de Deus, como disse Isaías 59. O que o Adão fez, destituiu o homem de Deus. Não foi o que eu fiz, não foi o que você fez, foi o que Adão fez. Então nós somos pecadores pelo que Adão fez. Não, nós não somos pecadores pelo que Adão fez. Nós não, porque nós nascemos depois de Cristo. Pecadores pelo que Adão fez foi Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, Josué, Joel, Jeremias. Nós não, eles eram antes, nós somos depois. Eles estavam condenados, nós fomos justificados. Mas e eles? Em Cristo também foram justificados. Na reconciliação. Quem está entendendo? O Adão separou Moisés de Deus. O Espírito de Moisés. Por isso que o Espírito de Deus não habitava nos filhos de Deus na lei. Por causa do pecado de quem? De Moisés? Por causa do pecado de quem? De Adão. Quem está entendendo? É o que Paulo está explicando em Romanos 5,14. No entanto, para terminar com o de assunto, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transição de Adão, o qual é simbologia, a figura daquele que havia de vir, que já veio, já morreu, já ressuscitou. Então Romanos 5,14 não é o quadro atual, foi um dia. Está claro? Paulo está só explicando. Vai para Romanos 3, vai ficar mais claro. Romanos 3. Um texto que os batistas gostam tanto. Mas não adianta ler Romanos 3, 23. Tem que ler o Romanos 3, 24 também. Porque o texto não acaba no versículo 23. Mas por que ele só leu o 23? Para usar a condenação, para chamar todos de pecadores. Quando na verdade o 24 diz que já foram
justificados. Mas se você não mostra o 24, então eles pensam que são pecadores ainda. Isso é um erro batista. Isso é um erro evangélico. Isso é um erro teológico de quem só lê o Romanos 3:23 e não lê o 24. Romanos 3:23. Pois todos pecaram. Eles falam isso em alto e bom som, não é? Os pregadores da lei, eles falam forte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23, ele só fala isso. Mas espera um pouquinho. O verso 24 diz o quê? Romanos 3:24. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Graças a Deus, obrigado, Senhor. É impossível alguém não entender. Agora, o que você não pode é citar texto fora do contexto. Porque se você olhar para Romanos 3:23, o texto não termina, ele tem uma vírgula. Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem uma vírgula. Não tem ponto final, tem vírgula. E se tem vírgula, na língua portuguesa diz que a frase vai continuar. Como não cabia, colocou na linha de baixo, que não tem problema nenhum, contanto que você continue a frase. Por isso que tem uma vírgula. Isso é língua portuguesa. Não é questão de revelação, é saber ler. Isso é língua portuguesa. Então, se os pastores não sabem ler, eu estou ensinando agora. Mas se ler só o Romanos 3:23, então não é que não sabe ler, é que é mal intencionado. Aí é diferente. Se o pastor que só cita Romanos 3:23, se ele não sabe ler, eu estou ensinando agora, pastor, tem uma vírgula, o texto continua. Se você não sabe ler, se você é analfabeto, não foi na escola, então eu estou te ensinando, se lê o 23, tem que ler o 24 também. Por quê? Porque no verso 24, termina com um ponto final. É onde termina a frase, a oração. Então, se não sabe ler, eu ensino sem problema algum. Glória a Deus. Agora, se sabe ler, e na congregação dos santos, dos filhos de Deus, das ovelhas, o suposto pastor, o suposto professor de escola dominical, o suposto teólogo, só lê o Romanos 3:23, então não é porque não sabe ler, aí já é mal intencionado. Quem está entendendo? Só não entendo porque que é mal intencionado, né? O Espírito Santo me faz pensar que deve ser soberba e orgulho. Orgulho por quê? Por estar entendendo que por anos pregou e ensinando errado, e agora tem que pregar e ensinar o certo, o correto. Se não é mal intencionado e não fala a verdade, então é orgulho, é vaidade, é soberba. Mas por tantos anos eu só li o 23, então começa a ler o 24 e ensinar o correto, ensinar a verdade. Porque o ponto final está no verso 24. Se o 23 diz, Romanos 3:23 diz, que foram destituídos, separados da glória de Deus, o 24 já deixa claro que não está mais destituído. Porque foram justificados, tiveram que pagar quanto para ser justificado? Foram justificados como? Gratuitamente, pela sua graça, ou seja, pelo que Jesus fez. Eu não posso ser o único que entendo isso. Está claro ou não está claro? Então o que o Espírito Santo está nos falando nessa noite? Diga comigo. Que o espírito do homem um dia estava conciliado com Deus. Um dia foi destituído por causa do pecado de Adão. E que já foi reconciliado. Já voltou ao estado original. Pelo que Jesus fez.
Isso é o que Paulo ensinou. Vai para Romanos 5 de novo. Isso é o que Paulo ensinou. Olha lá, ó. Romanos 5. Olha lá, ó, 16. Romanos 5,16. O dom não é como o pecado. Ofensa quer dizer pecado. Romanos 5,16. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. Quem foi esse um só que pecou? Adão. Está claro ou não está claro? Ou foi você que pecou? Diga, eu não fiz nada. Diga, graças a Deus, eu já nasci reconciliado com Deus. Capricha pelo que Jesus fez por mim na cruz. Papai? Está claro que você não tinha como se reconciliar sozinho? Está claro que você não tinha como se salvar sozinho? Está claro que você não tinha como se justificar, perdoar sozinho, santificar sozinho? Está claro ou não está claro? Que você precisava de um Salvador. Que foi único e de fato suficiente. Ou seja, ele já resolveu. Papai? Graças a Deus. Então, se a Bíblia está dizendo que Jesus já resolveu, que tudo está consumado, você tem que mudar a sua pregação, pastor. Você tem que mudar o seu ensino. Se está escrito que Jesus já resolveu esse assunto do pecado na cruz, se está escrito que Jesus já reconciliou com Deus, se está escrito que Jesus já justificou, então você tem que mudar a sua pregação, você tem que mudar seu ensino, você tem que se atualizar. Jesus já nos salvou. Por isso, pela graça, somos salvos. Jesus já nos perdoou, porque Romanos 5,1 diz que fomos justificados pelo que Ele fez. Então você não pode ensinar que o Filho de Deus hoje é um pecador, porque Ele já foi perdoado, Ele já foi justificado. Está claro ou não está claro? Isso se chama Evangelho de Cristo. Não é Evangelho da Batista, não é Evangelho da Assembleia, não é Evangelho da Universal. É o Evangelho de Cristo. É o que Ele já fez na cruz, por nós. Amém? O Evangelho de Cristo. Que quase não se prega mais hoje, né? Porque inventaram campanha, inventaram fogueira santa, inventaram corrente disso, daquilo, e já não se pregam mais o que Jesus fez na cruz. Ou eu preciso citar o nome das igrejas, que já não fala há muitos anos o que Jesus fez na cruz. Que é você que tem que fazer. Você que tem que fazer a campanha, você que tem que fazer a corrente, você que tem que se batizar, você que tem que aceitar, você tem que subir no monte, você tem que pagar o preço. Quer dizer, não fala o que Jesus fez, fala o que você tem que fazer. É ou não é verdade? É verdade. São os hereges dos nossos tempos. Os falsos profetas, as falsas igrejas do nosso tempo. Os falsos evangelhos do nosso tempo. Por quê? Uma igreja não falar o que Jesus já fez. Porque se Ele já fez, então tem algum resultado. Se Ele já fez, como é que Ele já fez e eu continuo pecador ainda como se Ele não tivesse feito? Não é o que os evangélicos pregam? Romanos 5,16. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa. Está claro aí? O juízo veio, Romanos 5,16, de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas a graça, Paulo chamou de dom gratuito de Deus. Está claro aí? Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Por que muitas? Por causa do verso 14. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, igual Adão pecou. Então a graça veio de muitas ofensas. Para que veio a graça? Para o quê? Para a justificação. Como é que o senhor não via isso antes, hein? Para justificação. Quer dizer então que está escrito que já fomos justificados e o pastor falava que você era um pecador. Ou seja, Jesus não tinha feito nada ou o que Ele tinha feito ainda não tinha resolvido. Não é? E chamam isso de evangelho, hein? Eu chamo isso de mentira e heresias. Tem nada a ver com o evangelho. O evangelho foi revelado a Paulo. É o que eu estou lendo aqui agora. É o que Jesus já fez na cruz. Amém? Romanos 5,18, vou mudar de assunto. Romanos 5,18. Paulo explicando. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio. Presta atenção. Ó. Romanos 5,18.
assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Por causa do verso 14. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Está entendendo o 18? O 18 por causa do 14. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, respira, vírgula, assim também, então Paulo está fazendo uma comparação com o que Adão fez, com o que Cristo fez. A teologia não te ensinou isso, pastor? Os 5, 6 anos de seminário não valeu para nada? Onde é que está a fogueira santa na Bíblia? Paulo fazia campanha de libertação? Você lê a Bíblia, pelo menos de vez em quando. Paulo fazia campanha de 7 semanas de alguma coisa? O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, verso 1, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então vamos imitar Paulo. Paulo fazia fogueira santa? Paulo fazia a corrente dos 70? Paulo subia no monte, Paulo fazia essas coisas? Está claro que é um outro evangelho? Não perca a mensagem de domingo, hein? Só uma dica já, isso eu posso falar. Não percam por nada a mensagem de... Se você for morrer, deixa para morrer na segunda. Você tem que ouvir a mensagem antes. O apostolado de domingo. Aguenta aí um dia. Não perca o apostolado de domingo por nada. Não perca por nada. Vamos terminar com Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio o quê? A graça. Será que só a minha Bíblia que tem Romanos 5,18? Será que a Bíblia do Bicho Macedo não tem Romanos 5,18? Só a minha que tem? Eu não acredito. Tem coisa errada. Será que a Bíblia do Malafaia não tem Romanos 5,18? Só a minha que tem? Será que a Bíblia do Papa não tem Romanos 5,18? Será que a Bíblia do Soares não tem Romanos... Será que a Bíblia do Duque, lá do Truque, será que não tem Romanos 5? Só a minha Bíblia que tem Romanos 5,18? Campanha é mentira. Fogueira santa é mentira. Para Deus te abençoar, é só você ler Efésios 1,3. Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Ou você crê nisso ou você não crê. O justo vive por fé. Ou você crê ou você não crê. Não existe algo que Deus vai fazer por você. Ele fez em Cristo. Quando você crê no que Ele fez em Cristo, então todas as coisas começam a colaborar para o seu bem. Então os anjos são espíritos ministradores, vêm te servir em seu favor. Diz Hebreus 1,14. Você não precisa de campanha, não precisa de corrente, não precisa subir no monte, não precisa de jejum, não precisa se batizar, não precisa comer pãozinho, beber suquinho de uva. Você não precisa nada disso. Tudo isso aí era da lei. Jesus já resolveu na cruz. A lei terminou. Agora estamos na graça. Graça de Deus em Cristo. Tirou o pecado, te salvou, te libertou, te abençoou, te justificou, te santificou. Não basta o que Jesus fez na cruz? Tiveram que inventar essas coisas mais? Essas mentiras? Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para quê? Para justificação e vida. Então se a graça já veio para justificação, já estão como? Justificado, mas o pastor evangélico disse que você não está salvo ainda. Se você não aceitar Jesus, você não está salvo. Então ele está dizendo literalmente que o que Jesus fez na cruz não valeu? Não valeu para nada. É o que ele está dizendo. Não é? Deixa eu aproveitar que eu estou aqui do ladinho. O vizinho aqui, ó, Romanos 4,25. Deixa eu aproveitar que eu estou do ladinho aqui. Romanos 4,25. Ele foi entregue, ele quem? Jesus. Ele foi entregue, versão atualizada. Ele morreu por nossos pecados. Ele não vai morrer, ele já morreu.
Romanos 4, 25. Ele foi entregue por nossos pecados, vírgula, e ressuscitou. Jesus não ressuscitou, abençoado? Ou está morto ainda igual Moisés, igual Davi? Hã? Quem crê que ele ressuscitou? Não está escrito que ele ressuscitou? Então Romanos 4, 25. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Mas você vai numa igreja evangélica, o pastor fala que você é um pecador ainda. Então ele está dizendo que o que Jesus fez não te ajudou em nada. Você ainda está condenado. Se você aceitar, aí você vai ser justificado. Mas se você jogar bola, se você assistir televisão, se você for no cinema, se você passar esmalte na unha, aí você já não vai ser mais justificado. Aí você volta a ser pecador e perde a salvação. Isso é o que eles chamam de evangelho. E o que eu chamo de mentira. O assunto hoje, a reconciliação. O âmago desse assunto, 2 Coríntios capítulo 5. Estou indo para o final. 2 Coríntios capítulo 5. Sabe, pastora Sueli, você ouviu segunda-feira heresias e mentiras espirituais. Eu não posso crer mais num homem do que... Eu não posso deixar de crer. Eu não posso trocar. Eu tenho que crer mais na palavra de Deus do que na palavra de um homem. Eu não posso crer mais do que o homem fala. Eu não posso. Eu não posso crer mais do que um homem fala. Pode ser pastor, pode ser o papa, pode ser... Eu não posso crer mais do que o homem fala. Eu tenho que crer mais no que está escrito. E eu vou te mostrar o que está escrito. Eu me comprometo diante de Deus, diante dos anjos e diante de você, que é uma pessoa idônea. Eu me comprometo agora em ler, sem alterar, sem mudar, nem mais, nem menos. Eu vou ler o que está escrito. Que é o que eu sempre faço há 30 anos já, 30. Mas eu me comprometo agora em ler, te mostrar, confere na sua Bíblia, porque se está na minha, está na sua também. Não importa se você é católico, se é evangélico, não muda nada. A Bíblia é uma só, é a mesma. 2 Coríntios 5, verso 17. Vê se a sua diz semelhantemente como está na minha. Porque se diz é verdade, é a palavra de Deus. 2 Coríntios 5, verso 17. Coloca o seu dedo no verso 17 para você não se perder. 2 Coríntios 5, 17. Eu vou devagarzinho, para ficar claro o que está escrito. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Para aí. É impossível você estar em Cristo sozinho. Por decisão sua. Por que é impossível? Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, você não tinha nem nascido. Como é que você vai estar em Cristo se você nasceu depois? Você teria que voltar 2000 anos atrás. Não tem como. O que é estar em Cristo? Porque os que estavam debaixo da lei estavam em Adão, na jurisdição de Adão. O que é estar em Cristo? Quem nasceu debaixo desta nova aliança, que é a graça, sendo ovelha, já nasce em Cristo, ou seja, sobre a cobertura de Cristo, ou seja, sobre a cobertura, o efeito do que Jesus fez na cruz. Estar em Cristo é você nascer debaixo do efeito do que Jesus já fez na cruz. E Paulo diz que quem está debaixo deste efeito, verso 17, nova criatura é. Então você não é nova criatura pelo que você fez. Você não é nova criatura pelo que você faz. Você não é nova criatura por uma decisão sua. Isso é soberbo, isso é orgulho, isso é vaidade. Você é nova criatura pelo que Jesus fez na cruz. Eu não posso ser o único a entender isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está debaixo do que Jesus já fez, já está consumado, nova criatura é. Você nunca ouviu essa explicação, irmão. Você nunca ouviu isso. Essa é a verdade.
O que o sistema falou para você? Os evangélicos. O que eles falaram e falam ainda? Que você só está em Cristo se você aceitar Jesus. Quer dizer, então, que o que Jesus fez... Olha a heresia. Olha a heresia. Quer dizer, então, que o que Jesus fez na cruz, derramou sangue, sofreu, tudo que ele fez na cruz, só tem validade se você tomar uma decisão, se você o aceitar, se você o escolher. Isso é mentira. Isso é subestimar o que Jesus fez. Isso é humilhar o que Jesus... Isso é humilhar Jesus. Ó, Jesus, o Senhor morreu, mano. Nem pedi para o Senhor morrer, hein? Nem pedi. Morreu porque quis. Se eu quiser te aceitar, então tudo bem. Se eu não quiser te aceitar, quem mandou morrer? Eu não pedi para o Senhor morrer por mim? Isso é soberba. Isso é orgulho. Isso é altivez. Mas o que é graça? Graça é você aceitar, é você receber, é você agradecer o que Jesus já fez por você, sem você merecer. E Ele já fez. Isso é graça. E por essa graça, é o que Paulo está explicando, por essa graça, ou seja, pelo que Ele já fez, você já é uma nova criatura. É isso que Ele está falando. Que os evangélicos não entenderam isso até hoje. É ou não é verdade? Para os evangélicos, hoje ele é nova criatura. Ah, mas se ele escorregar um pouquinho... Não, agora você já não é mais. Então eles pensam que a salvação está na mão deles. Agora eu estou salvo. Opa, agora já não estou mais. Agora eu estou. Quase que eu perdi. Irmão, ontem eu quase perdi. Nossa, quase que eu perdi a salvação. Então eles pensam que eles que seguram a salvação. Hebreus 5:9. Jesus é o autor da nossa eterna salvação. Jesus, não você. O responsável da nossa salvação é Jesus. Não sou eu, não é você. É o que Ele fez na cruz. Eu não sou salvo pelo que eu fiz ou faço ou venha fazer. Eu sou salvo pelo que Jesus fez. Você não é justificado porque você aceitou Jesus. Você é justificado diante de Deus pelo que Jesus fez. Receber a graça é receber o que Jesus já fez por você. Não é brincadeira, não é bagunça, não é moda. Receber a graça é receber o que Jesus já fez. Está claro ou não está claro? Não é trocar de igreja, é receber o que Jesus já fez. E se Ele já fez, então se Ele já morreu pelo seu pecado, você está sem pecado. Por isso Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Por quê? Porque Ele já tirou o pecado. Será que os evangélicos vão morrer sem entender isso? Ou os pastores que não querem que eles entendam? Porque o que eu estou pregando, ensinando, está na Bíblia, igual a deles, igual a de todo mundo na face da terra. Você não está percebendo que tem alguma coisa errada? Se a Bíblia é a mesma, então por que eles não pregam e não ensinam? Se a Bíblia é a mesma, você não está percebendo que tem uma coisa que estão escondendo de você? Que não quer que você saiba da verdade? Não está percebendo que eles querem manter o controle sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua mente? Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Mas não é libertar do diabo, porque o diabo, Jesus já resolveu na cruz. É libertar de Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas. Mateus 7,15. Que vêm até vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Foi Jesus que mandou você tomar cuidado com eles. Amém. A Bíblia é a mesma, mas não te ensina o que eu te ensino. A Bíblia é a mesma, mas não fala o que eu falo para você. Por quê? Por que não fala? Por que não ensina? Se está escrito e a Bíblia é a mesma. Mateus 7,15 te responde. Vamos terminar com 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, se você nasceu debaixo dessa nova jurisdição, se você nasceu debaixo
dessa nova cobertura espiritual. Ah, eu nasci, então nova criatura é. Por que eu sou nova criatura, Paulo? Porque as coisas... Olha o verso 17. Porque as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Agora você vai entender. Agora você vai entender. Você que pensa que você é um pecador, você que fala que todos são pecadores, como é que pode ser pecador ainda se Paulo disse que tudo se fez novo? Ou seja, que não é mais como era. Só um jumento para não entender isso, né? Porque se você sabe ler um pouquinho, você vai entender. Se você é ovelha, você vai entender. Na lei, o homem era um pecador. Aí na graça, ele continua sendo. Sendo que Paulo disse que tudo se fez novo. Verso 18. O assunto hoje é a reconciliação. Se foi reconciliado, é porque um dia estava conciliado. E por que precisou ser reconciliado? Romanos 3:23, porque foi destituído. Por que foi destituído? Romanos 5:14, por causa do pecado de Adão. Está claro aí? Aí o pecado de Adão não é o seu pecado. Não é você fumou, não é você que bebeu pinga, uísque. Não é o seu pecado. Não é você que adulterou, não é você que matou alguém. O pecado de Adão. Se você cometer deslizes, você que vai pagar. Vai preso, morre, fica aleijado, fica paralítico. Isso é com você. Gálatas 6:7. Não erreis. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Tem nada a ver com sua salvação. Tem nada a ver com ser uma nova criatura. Nova criatura não é o tipo de roupa que você usa. Nova criatura não é a mulher nunca mais cortar o cabelo, porque agora ela é crente. Ela não é crente, ela virou bruxa. Tem nada a ver com crente. Tem nada a ver com crente. As mulheres no sistema estragam o casamento. Por quê? Porque vira bruxa. Que marido que quer uma bruxa? A perna peluda, igual um macaco. Debaixo das axilas, parece que está com a Gal Costa debaixo do braço. Que marido que quer isso aí? Nenhum. Nenhum marido quer uma mulher assim. A mulher tem que ser formosa, igual Esther, bonita, né? Formosa, maquiadinha, limpinha, legal. Agora o marido não conhece a Bíblia. Não conhece. A mulher vai para uma igreja evangélica, ela vai bonita e volta bruxa. Aí o marido vai procurar outra, porque ele não quer uma bruxa. Aí a mulher pega e fala assim: pastor, preciso orar muito, pastor. O que foi, irmã? Meu marido não me quer mais, ele arrumou outra mulher. Claro que arrumou outra. Você virou uma bruxa. É isso que o sistema faz com as pessoas. Quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas vai ter vida com abundância como no sistema? Onde os homens manipulam a sua vontade, manipulam a sua mente, eles manipulam a sua vontade. Eu conheço caso que o pastor não deixava a mulher ter sexo com o marido. Você acredita? Eu conheço. O pastor, não, irmã, não. Essa semana é semana de consagração, hein? Essa aqui é semana de consagração, tem Santa Ceia domingo. Mas o meu marido quer fazer negocinho. Não. Isso é o diabo, irmã. Isso é o diabo te tentando, hein? Diabo tentando? 1 Coríntios 6. Paulo disse: ô mulher, o seu corpo não é mais seu, é do seu marido. Ô marido, seu corpo não é seu, é da sua mulher. Vocês têm que pagar. Paga o cada um deve. O corpo do marido é da mulher, o da mulher é do marido. Mas aí o pastor fala que é o diabo. É ou não é verdade? Pastor, meu marido quer fazer negocinho comigo. Irmã, isso é o diabo se levantando, hein? Essa semana é semana de consagração, Santa Ceia. Quer dizer, só mentira. Só heresias. E as pessoas engolem. Eu fico doido com uma coisa. Como que as pessoas aceitam engolir mentira? Heresia, não está na Bíblia. E aí, destrói o casamento. Porque o marido vai embora procurar uma mulher bonita, limpinha. Ela já virou bruxa. Aí não dá, né? Quem que vai querer uma bruxa? Eu não queria uma bruxa. Eu? Uma bruxa? Comigo não. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Eu gosto de mulher, e mulher bonita, e mulher limpa. Eu gosto de mulher porque eu sou homem, ser humano. Então o homem foi para a mulher para o homem. Eu gosto de mulher bonita e limpa. Agora, se a minha mulher vira bruxa, ela já está mandando eu procurar outra.
Está me forçando a procurar outra, porque ela virou bruxa. A perna cabeluda, a Gal Costa debaixo do braço. Quer dizer, já está mandando procurar outra, porque ela está virando bruxa. E eu não quero bruxa, eu quero uma mulher bonita, limpinha. Está percebendo o que o sistema faz? Aí joga a culpa no diabo. Quem está entendendo? Esses são os evangélicos que estão aí na face da terra, que dizem que pregam o evangelho. Se você não tomar uma atitude, irmão, o Espírito Santo vai falar com você agora, irmã. Irmão, o Espírito Santo vai falar com você agora. Se eles não mudam, muda você. Cai fora. Vem para a verdade. Se tiver escrito, eu creio. Vem para a verdade, irmã. Vem para a luz, irmão. Para de sofrer. Para de ser marionete do sistema. Eles se manipulam para lá e para cá. Entram até na sua vida sexual com seu marido, com a sua esposa. Eles manipulam. Você não está percebendo que é só uma religião? Não tem nada de Deus nisso aí? É só homens manipulando homens? Se traz confusão para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, com o seu marido, então não é de Deus, porque Paulo disse que Deus não é Deus de confusão. Se está trazendo confusão, tem coisa errada. Está claro? Vamos terminar. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não interessa o que pensam de você. Diga bem forte, levanta a mão e diga, diante de Deus, está escrito, eu sou uma nova criatura. Diga, não interessa o que pensam de mim. Não interessa o que falam de mim. Não interessa o que acham de mim. Está escrito, diante de Deus, eu sou uma nova criatura. Isso é ser crente. Isso é ser crente. Isso é crer em Deus. Amém? Verso 18. Coloca o dedo no verso 18. 2 Coríntios 5,18. E tudo isto, diga comigo, isto o quê? Verso 17. Ó, ser uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. 18. E tudo isto provém de Deus. Trouxe caneta aí? Trouxe caneta? 2 Coríntios 5,18. Diga bem forte, o que Deus fez? 2 Coríntios 5,18. Nos reconciliou consigo mesmo por seu jejum e batismo nas águas. Deus te reconciliou consigo mesmo porque você decidiu aceitar Jesus. É isso? Como é que Deus te reconciliou? Circule na sua Bíblia e diga, por Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê, hein? Pelo que Jesus fez. Dá um sinal se está claro. Diga, Deus me reconciliou consigo mesmo? Pelo que Jesus fez. Diga, não pelo que eu fiz. Alô? Você está ouvindo a graça de Deus. Você está ouvindo o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Não é o seu Evangelho. Quem fez foi Cristo, não foi você. O Evangelho de Cristo, quem fez foi Ele. Por isso que a glória é para Ele, foi Ele que fez. Se você é salvo porque você aceitou Jesus, se você está abençoado porque você se esforçou, então a glória é para você. Não é por Ele que fez por você. Está vendo como tem coisa errada? Isaías 42:8, Deus diz que não divide a sua glória com ninguém. Como é que faz agora? A glória é para você ou a glória é para Jesus? A Bíblia diz que é para Jesus. O que os evangélicos dizem? Se não dizem, dá a entender. Você está salvo pelo que também você aceitou. Também você decidiu, irmão. Ó, irmão, você é o cara mesmo, hein? Desde o dia que aceitei Jesus. Então você é o cara mesmo, hein? Porque depois, se não fosse você... Diga, se não fosse Jesus. Quem está entendendo a diferença? Você não está vendo João 15,16? Que Jesus disse, não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Você não está percebendo que tudo começou com
Com Deus, eu falei isso semana passada. Tudo começou com Deus. Não começa com você, irmã. Começou com Deus. Salmo 103. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Não é você que se fez ovelha. Deus te fez ovelha. Deus te reconciliou. Deus te salvou. Deus te libertou. Deus te deu vida. Você não fez nada, irmão. Está claro ou não está claro? O que vocês estão ouvindo por aí, hein? O que você está ouvindo por aí, irmã? Foi você que fez? Então vou dar um troféu para você, porque você decidiu aceitar Jesus, você que decidiu, você estudou, você pensou e você chegou à conclusão, você escolheu, então vou te dar uma medalha. Quem está entendendo? Por isso que nós falamos igrejas da lei, pregadores da lei. Por quê? A lei vive de obras. Eu fiz, depois que então não foi fácil não, mas a lei vive de obras. E a graça? Do que Jesus já fez por nós na cruz. Amém? Vamos terminar com 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18. Tudo isto provém de Deus. Diga bem forte, o que Deus fez por mim? Diga, o que Deus fez por nós? É só você ler a Bíblia, é só ler. 2 Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Como que Ele fez isso? Por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Qual é o ministério da reconciliação? É avisar as pessoas que elas já foram reconciliadas. Se eu falar que elas são pecadoras, então Jesus não fez nada ainda por elas. Se eu falar que elas não são salvas ainda, se não aceitar Jesus, então eu estou dizendo, Jesus não fez nada por você. Mas se eu falar, pela graça você é salvo, isso não vem de vós, é dom de Deus, Deus te reconciliou em Cristo, quando Ele morreu, aí eu estou anunciando o Evangelho, eu estou anunciando o que Jesus já fez. É essa que é a verdade, e é esse que é o erro das igrejas evangélicas. Não anuncia o que Jesus já fez, anuncia o que você tem que fazer para ser, quando você já é, pelo que Jesus fez. Está aí a mentira. Você não vai ser pelo que você fizer. Você já é, digam bem forte, pelo que Jesus fez. O Espírito Santo está me falando aqui, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em você mesmo, nova criatura é, amém? Não. Você não está vendo que você dependeu de Cristo? Mas eu não pedi. Irmão, não é que você não pediu, não, isso é graça. Dom de Deus, isso é um dom, Ele quis dar, Ele quis te libertar, Ele quis te salvar, Ele quis te reconciliar, Ele quis te abençoar, isso é graça, isso é dom, não é que você merece, não é que você pediu, não é que você orou, não é que você ficou subindo no monte se esforçando, isso é graça, Ele é bom e o seu amor dura para sempre, Ele quis dar, tudo isso provém de Deus. Está claro o Evangelho? É diferente ou não é diferente dos evangélicos? É diferente por quê? Porque essa é a verdade. E eles não pregam a verdade. Eles não ensinam a verdade. Estão preocupados com danças. Estão preocupados com igreja preta, parede preta, tudo preto. Acho que é para ninguém enxergar o que está escrito na Bíblia, né? Por que está tudo preto dentro da igreja? Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Você não percebe que se ocupa com tantas coisas, mas não se ocupa com a verdade do que está escrito? Você consegue perceber isso, irmão? Organização exímia. A condenação cristã é uma organização exímia. Nossa, você não tem coragem de tossir lá dentro. A organização, tudo robotizado, o legalismo, a exímia organização
pintura, chão, tudo. Nossa, mas não se preocupa com a verdade. Se preocupa com cor de parede, de fazer as igrejas tudo igualzinha, mas não se preocupa com a verdade. Gasta um dinheiro em terreno, compra terreno e faz o estacionamento subterrâneo e põe elevador. Mas gasta mas não se preocupa, não se ocupa com a verdade. Fazem templos suntuosos, coloca ouro, Michelangelo e Da Vinci, mas não se ocupa com a verdade de Cristo. Estátuas de ouro, candelabro, é ou não é verdade? Mas não se ocupam com a verdade de Cristo. Segundo Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus. Se você não sabe ou não sabia, Ele já nos reconciliou. Ou seja, Ele já consertou o estrago que Adão fez. Está claro ou não está claro? Dá um sinal se está claro. Quem consertou foi você? Quem consertou o estrago? Jesus aonde? Na cruz. Ele deu a vida dele para consertar o estrago de Adão. O pastor não fala isso. Porque se você não falar que foi Jesus que fez, e fala que é a pessoa que tem que fazer para ser, você está desprezando o que Jesus fez. Você está humilhando Jesus. Você está desfazendo de Jesus. Hebreus 10, Paulo chama isso de ultrajar o Espírito da graça. Pisar no sangue de Cristo, Paulo chama. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E para terminar, o verso 19. Que eu, apóstolo Marcos Gomes, considero a maior revelação da Bíblia. Se você não sabia disso. Eu considero a maior revelação da Bíblia. Ou seja, algo que além de ninguém na Bíblia sabe. Ninguém. De Gênesis a Apocalipse, ninguém sabia disso. Ninguém sabia, ninguém falou, ninguém escreveu, ninguém disse. Para mim, a maior revelação da Bíblia está aqui em 2 Coríntios 5,19, numa frase de Paulo. Quer ver a frase? 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo. Moisés era um homem de Deus? Nunca imaginou isso. Davi, um homem segundo o coração de Deus? Esse pensamento não passou nem perto dele. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia da terra, morreu sem imaginar, sem pensar, sem saber. Isso aqui é a maior revelação da Bíblia. Deus, no princípio criou Deus os céus. Sabe o Deus que criou os céus e a terra? Ele estava em Cristo. Fazendo o quê? Verso 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E o pastor jogando em você a salvação. Se você aceitar, você vai ser salvo. Se você não aceitar... Pastor, vamos falar a verdade, pastor. Você é uma vergonha mesmo, hein? Para não falar outra coisa. É uma vergonha, hein? Você jogar a responsabilidade da salvação num ser humano, numa pessoa. Você jogar a responsabilidade da vida eterna numa pessoa. Não. Você não conhece a Bíblia? Você não sabe ler? Ou é mal intencionado, pago pelo sistema, para mentir, para enganar? Que não é o meu caso. A maior revelação da Bíblia, 2 Coríntios 5,19, porque ninguém falou isso. Deus estava em Cristo. Paulo não estava no dia, ele olhou para a cruz e ele viu o que Deus estava fazendo através daquele homem pendurado na cruz. O que ele estava fazendo? Efésios 1,3, te abençoando com todas as bênçãos espirituais. O que Deus estava fazendo? Efésios 2,8, te salvando pela sua graça. O que Deus estava fazendo naquele homem pendurado na cruz? Perdoando os pecados que Adão tinha trazido para você. Romanos 5, Deus estava perdoando, te justificando. O
que Deus estava fazendo naquele homem judeu pendurado na cruz? Te santificando de uma vez por todas. Hebreus 10:10. O que Deus estava fazendo naquele homem judeu barbudo pendurado na cruz? O que Deus estava fazendo lá? Te santificando e te aperfeiçoando de uma vez por todas. Os evangélicos não conhecem a Bíblia. Você não pode falar que você conhece, porque se você não entende o que eu estou falando, então você não conhece, porque eu estou citando a palavra. Pode ser pastor, pode ser mestre, pode ser teólogo. Se você não prega, não ensina o que eu estou falando aqui nessa noite, você não sabe nada. Não serve para ser pastor. Não serve para ser. Não serve para ser pastor. Porque você vai ensinar o quê? Você vai ensinar o estatuto denominacional? Você vai ensinar o estatuto que os homens fizeram? Ou vai ensinar o evangelho de Cristo na cruz? O que você vai ensinar? Se não ensina o evangelho de Cristo, então você não está fazendo nada. 1 Coríntios 9:16, Paulo diz: ai de mim se não anunciar o evangelho. Se você não anuncia o que Jesus fez, você não está fazendo nada, está só pintando paredes de templos, para ficar tudo igualzinho. O que é uma vergonha, o que é lamentável, o que deixa claro que não conhece, não entende nada. Como Paulo disse, os homens só sabem das coisas dos homens. Só de parede, de chão, de cadeira de veludo, luxo, luz de neon, estrobo, pisca-pisca. Uma vergonha, lamentável. 2 Coríntios 5:19, vamos ler de pé, que eu quero terminar com esse texto aqui. Se alguém crê e respeita com temor a palavra de Deus. O assunto hoje foi a reconciliação. E já aconteceu. Deus já fez em Cristo. Não tem mais ninguém que não está reconciliado. Só o filho da perdição. Porque foi preparado para a perdição. Mas a ovelha, não precisa aceitar Jesus. Jesus já salvou, já comprou ela. Com seu sangue. Ou por que ele derramou o sangue? Não entendeu isso ainda? Tem que ler mais a Bíblia, hein? 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo. Digam todos comigo. Deus estava em Cristo. Reconciliando consigo o mundo. Olha que importante. Ó. Diga, não imputando aos homens os seus pecados. Quer dizer, os homens eram pecadores, mas ele não olhou para os pecados dos homens. Ele olhou para o sacrifício de Jesus na cruz, que tirou o pecado dos homens. Por isso que Deus pôde reconciliar. Graças te dou, ó Pai, pela sua bondade, pela sua graça, que nós não merecíamos e nem merecemos. O profeta disse que as suas misericórdias é a razão de não sermos consumidos. Isaías diz que somos como trapo de imundícia, que não há. Paulo diz que em minha carne não há bem algum. Jesus disse que a carne para nada presta. Então, me resta te reconhecer a sua graça, o que o Senhor fez por mim e o que o Senhor fez por nós, pelas suas ovelhas, pelo seu povo, pelos seus filhos. Glória a Deus, Pai, pelo que Ele nos fez em Cristo Jesus, por sua graça. E isso é um dom de Deus. Por isso, como Paulo, eu digo no meu espírito, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graça e paz a todos vocês.